O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. E quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos sido provocados pelo Senhor, a partir da palavra que Ele tem nos dado e nos direcionado na sagrada liturgia da igreja, porque as leituras são dadas pela igreja, eu não escolho as leituras para cada dia da semana, é a igreja que escolhe. O padre não tem autorização para ficar mudando a liturgia da palavra, escolhendo a palavra que ele quer pregar, não, é só se tiver uma missa votiva, for uma festa do santo da paróquia, isso acontece. Mas no dia a dia nós seguimos o ritmo, o movimento da liturgia. E veja bem, nós nessa semana estamos sendo abençoados pela segunda carta de Paulo aos Coríntios. Muito importante para nós a direção que Paulo dá aos Coríntios e que se atualiza hoje na nossa vida. Ele está falando para nós. E aquilo que Paulo nos instrui é muito importante para a gente entender a caminhada que Deus quer nos propor a fazermos. A ação do Espírito Santo. Deus quer que nós entendamos que quem promove, quem gera a conversão em nós é o Espírito Santo. Paulo ontem usava a palavra ministério do Espírito. Jesus ascendeu aos céus, a gente precisa relembrar disso. Quando ele ascende aos céus, 9 dias depois, vem o Espírito Santo. E ele dizia exatamente isso. É necessário que eu vá para que venha o Espírito. Porque o Espírito Santo vos recordará de todas as coisas. O Espírito Santo vos capacitará a entender o que agora não entendeis. Ele dizia isso aos discípulos. O Espírito Santo trará para vós consolação. O Espírito Santo revelará as coisas futuras. O Espírito Santo vos conduzirá à plena verdade. O Espírito Santo recordará ao mundo do seu pecado. O Espírito Santo nos atrai para o processo da mudança que Deus quer realizar na nossa vida. O Espírito Santo nos conduz, ele vai nos revelando qual é o modo que nós temos que viver para que a nossa vida agrade a Deus, para que nós sejamos agradáveis a Deus. E quando
nós vamos observando na ótica do Espírito a nossa vida, é quando nós, tocados pelo Espírito, vemos que nós não estamos agradando a Deus. E a partir daí vem o arrependimento. A gente busca o sacramento da confissão. Por quê? A gente precisa entender algo. Nós clamamos aqui, foi tremendo. Nossa, para mim é sempre uma graça. Eu acho que eu aproveito 100% aquilo que nós vivemos juntos aqui. Eu absorvo, eu vivo. Depois eu medito quando eu chego em casa no que Deus fez em mim. Só que a forma ordinária do Espírito Santo ser dada à igreja, a nós, a igreja que eu estou dizendo, nós, pedras vivas, através da igreja pelos sacramentos. A forma ordinária de nós recebermos o Espírito Santo na igreja é através dos sacramentos, a Eucaristia, mas também o sacramento da confissão. É interessante, lá em João, no capítulo 20, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os retiverdes, eles serão retidos. E o Espírito Santo, ele vai nos conduzir ao arrependimento e à experiência do perdão dos pecados. É muito importante a gente saber que os pecados veniais, se a gente tem uma contrição perfeita, eles são perdoados na Santa Missa. Eles são perdoados quando a gente tem essa contrição perfeita. Mas os pecados mortais. Ah, mas o que é pecado mortal? Não canso de explicar. Precisa ter 3 critérios para nós entendermos e discernirmos se nós cometemos um pecado mortal. A matéria grave, um dos 10 mandamentos. O aviso da consciência. Eu sei que é pecado. Porque quem não sabe, não está pecando. E a terceira realidade do critério. Deliberadamente eu escolhi, mesmo sabendo, fazer. Eu deliberei, eu fiz, porque eu sabia, mas eu escolhi fazer. Isso denota um pecado mortal. E o que o pecado mortal nos faz perder? A comunhão com Deus. E é assustador dizer para vocês, porque também é para mim, e eu há muitos anos eu luto contra o pecado mortal. Se de alguma forma, na hora do meu exame de consciência, eu percebo que eu vacilei em alguma coisa, eu imediatamente procuro a confissão, porque o pecado mortal faz a nossa alma ficar inimiga de Deus. A gente não percebe, o nosso corpo não percebe, a nossa mente não percebe. E por isso que a gente fala assim: se alguém morrer em pecado mortal, sem arrependimento, a importância do sacramento da confissão, essa pessoa pode ser condenada ao inferno. Porque assim diz a doutrina da igreja. Porque ela não tem comunhão com Deus. E quando ela morre naquela condição, não tem mais como mudar aquela condição. A gente não sabe o processo da morte. Deus pode, sei lá, agir com misericórdia. A gente não sabe. Mas a gente tem que ter o cuidado de estar sempre preparado. Porque a gente não sabe. Então a pessoa se apresenta, a alma se apresenta diante de Deus como inimiga de Deus. E aí ela se vê inimiga de Deus. Porque ela escolheu fazer a sua vontade. Só que quando a gente se confessa auricularmente e recebe a absolvição dos nossos pecados, na mesma hora nós experimentamos o perdão. As penas ainda ficam, as penas do pecado que a gente cometeu, o pecado mortal. E a gente faz penitência, a gente oferece as indulgências, a gente reza pedindo para Deus a misericórdia do perdão das penas, daquilo que nós acabamos rompendo. Então rompe a caridade, mas Deus, na sua infinita misericórdia, quando alguém comete um pecado mortal, Ele ainda deixa a virtude da fé e da esperança. Porque pela fé, aquela pessoa vai ser tocada. Porque aí se a pessoa pecar contra a esperança, a presunção de já se achar salva, eu não preciso de salva. Deus é misericordioso demais, eu posso continuar na minha vidinha do mesmo jeito. Está pecando contra a esperança, a presunção da salvação. E um outro pecado contra a esperança é o desespero.
é se desesperar de Deus, é não acreditar mais que Deus pode agir na nossa vida, mudar a nossa história. Mas fica lá em nós, mesmo que a gente rompa a comunhão com Deus, no sentido da caridade, a nossa alma não ama mais a Deus, a nossa alma está amando-se a si mesmo, amando o mundo, o pecado. Escolhemos. Mas a graça da absolvição, nós recebemos o Espírito Santo. O ministério do Espírito acontece. O Espírito nos liberta dos nossos pecados. O Espírito que age no padre, quando o padre celebra o sacramento, a palavra teológica é in persona Christi capitas. Na pessoa de Cristo cabeça. E o padre fala em primeira pessoa: eu te absolvo de todos os teus pecados. Se você reparar, quando o padre for consagrar o pão e o vinho, ele não vai dizer isto é o corpo de Cristo, este é o sangue de Cristo. In persona Christi capitas. O Espírito Santo, a pessoa de Cristo, que foi conferida ontologicamente, não dá para mudar. Que Deus me livre disso, mas se eu deixasse um dia de ser padre, eu seria padre, eu deixaria de exercer o ministério, mas eu seria padre aqui, ou no inferno, ou lá em Marte. Não tem como, já era, depois da imposição das mãos. E quando o padre consagra, ele pega o pão e ele vai dizer: isto é o meu corpo que será dado por vós. Este é o cálice do meu sangue, porque eu estou agindo em persona Christi capitas. O Espírito Santo é dado ordinariamente. E aí nós precisamos entender aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. O que Paulo está dizendo? Que não é só uma conversão. Meus irmãos, quem está aqui há mais tempo, conhece a minha história. Não vou contá-la agora, porque nem dá tempo. É longa. Quando na Canção Nova a gente escreve a história de salvação no noviciado, o meu foram 2 cadernos de história. Isso lá antes, né? Lá no ano 2001, 2002. Eu tive aquela conversão, mas o apóstolo Paulo está dizendo todas as vezes que o coração se converte, porque nós precisamos de uma conversão contínua. Eu não me converti em 1996. Iniciou o meu processo de conversão em 1995. Nós estamos em 2021. O meu processo de conversão iniciou-se lá, mas o Espírito Santo me faz experimentar a conversão. Meu coração experimenta. O véu é tirado. Esse véu que é tirado, em relação à nossa verdade, a gente se vê. E em relação à verdade maiúscula, a gente vê a Deus. A gente começa a entender a palavra. É essa a ação do Espírito. E Deus quer que nós vivamos com intensidade esse processo de conversão. Quanto mais nós nos expormos ao Espírito Santo, permitindo que Ele trabalhe em nós, nos sacramentos, na Eucaristia, na confissão. Claro, se você não fez o crisma, no crisma. Se você tem a vocação matrimonial e vai se casar, no casamento. Eu fui ordenado. O sacramento da unção dos enfermos, quando é dado para alguém que está em risco de morte, que vai fazer uma cirurgia. Ou a extrema unção, quando a pessoa está na passagem. E é tão bonito. Às vezes a gente vê isso, gente. O ministério sacerdotal é assim algo esplêndido. Quantas vezes a pessoa está só esperando a visita do padre para ela ir. E quando o padre chega, e o padre dá a unção dos enfermos, e quando a pessoa está em coma, a igreja diz que os pecados dela são perdoados. Por isso que só o padre pode administrar o sacramento da unção dos enfermos. O diácono não pode. O diácono pode batizar e pode casar. Mas não pode administrar o sacramento dos enfermos, porque o sacramento da unção dos enfermos, ele perdoa os pecados, e só o sacerdote in persona Christi capitas, vou ficar insistindo nessa palavrinha bonitinha, ele pode perdoar os pecados. E quando o padre unge o doente, quantas vezes isso acontece? A família chama, a pessoa está lá em coma,
Às vezes você está terminando de dar unção, ela está indo. É espetacular. Ai, que coisa dramática. Não, não é dramático, não, é lindo. A Páscoa, a passagem. Eu peço para Deus que quando eu morrer tenha um padre para me dar assistência espiritual. Se for num acidente, que passe um padre na hora para ele me absolver dos meus pecados, me dar unção ali. Se for num hospital, um padre que me dê a graça do Espírito Santo, do perdão, para que eu adentre o céu. E quanto mais a gente vai se expondo ao Espírito, da forma ordinária na igreja, nos sacramentos, da forma extraordinária, quando nós oramos no Espírito, quando nós buscamos uma intimidade com o Espírito Santo, nós vamos vendo o nosso ser, a nossa vida, a nossa história sendo transformada naquilo que Jesus disse: sede santos, porque o vosso Pai do céu é santo. Eu queria dizer para você que o avanço no caminho de santidade se dá quando nós nos determinamos a viver esse profundo relacionamento de intimidade com Deus no Espírito. É o ministério do Espírito. Eu vou para que Ele venha. Um dia eu voltarei. E Ele volta nas voltas intermediárias, no sacramento. Um dia eu voltarei em glória. Mas quanto mais nós vamos crescendo na intimidade, e o texto de São Paulo vai nos mostrando essa profundidade, ele vai revelando o processo. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer na primeira leitura. Nós contemplamos e refletimos a glória do Senhor, e assim nós somos transformados à sua imagem, pelo seu Espírito, com uma glória cada vez maior. Eu sei que cada vez que eu me confesso, que cada vez que eu celebro a Eucaristia, de forma ordinária, o Espírito Santo vai me fazendo crescer. O Espírito Santo vai me fazendo com que a glória cresça cada vez mais na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo, da forma extraordinária, porque todos os dias, quando eu acordo, e aí eu queria dizer para você um segredo dos santos. Se você quiser ser santo, eu vou te contar um segredo. A consciência da presença. Você sabia que nós estamos na presença de Deus 24 horas, 365 dias do ano? Nós não temos como sair da presença dele. Você sabia, se você está respirando agora, se existe a lei da gravidade, se a terra não desembestou e bateu aí na lua, sei lá, e o sol engoliu a terra, é porque Deus está sustentando tudo nele, no ser. Porque se ele deixasse de sustentar, e aí é um critério filosófico que eu não vou ficar entrando aqui, porque dá muito trabalho. Mas Santo Tomás de Aquino chegou à causa primeira. Quem fez esse banco? Que você está sentado, dessa cadeira. Possivelmente deve ter sido uma máquina, mas tinha alguém operando ali na máquina. Mas se fosse um marceneiro, o marceneiro fez o banco, pronto, acabou. Ele não precisa sustentar o banco. Porque existia antes uma árvore. Mas quem fez a árvore que sustenta a árvore? E aí a gente vai, em cada um, você vai ver que tem um princípio, uma causa primeira. E essa causa primeira se chama Deus. E a teoria da evolução de Darwin não contradiz a teoria da criação? Ué, se Deus quis criar tudo, não estou dizendo, não estou aqui canonizando Darwin, não, a teoria, não. Mas se Deus quisesse ter começado tudo por uma explosão, e daí? Ele é Deus. Inclusive a gente até canta, Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. E Ele nos sustenta. Mas Ele quer que eu e você cresçamos. A gente tem que sair da infância, da meninice. É a criança que você tem que ficar repetindo para ela várias vezes. Não pode, até que ela, não é? Na educação. Mas a gente tem que amadurecer, a gente tem que crescer. A gente tem que permitir que o Espírito Santo faça cada vez mais, forme cada vez mais o Cristo em nós. Como o apóstolo Paulo está dizendo, e assim nós somos transformados à sua imagem pelo seu Espírito,
com uma glória cada vez maior. E aí, eu já caminho para o final, para dizer para você, veja como que Jesus não alivia. Existe um mandamento, não matarás. Todo mundo sabe, né? Isso aí. Mas Jesus vai dizer, olha como que ele coloca força. Vós ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar com o seu irmão será réu de juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Não parece uma coisa boba, mas olha aqui, quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Isso não é o Padre Rocha que está dizendo, é Jesus que disse no mais importante sermão da Bíblia, o Sermão da Montanha. Capítulo 5, 6 e 7. Tenha curiosidade de ler. Chega em casa, pega a Bíblia, leia os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Você vai falar assim, precisa viver isso para ser discípulo de Jesus? Precisa. A gente corre esse risco? Corre. Por isso que ele dá o Espírito, para que o Espírito Santo nos transforme. E aí ele vai dizer, se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Quem aqui quer entrar no reino dos céus? Diga eu. Eu quero. Se você não quer, o problema é seu. Mas eu quero. Eu quero o céu, eu sonho com o céu, eu desejo o céu, eu penso no céu. E aí eu comecei a dizer do segredo dos santos e acabei interrompendo. O que os santos viviam? E aqueles que buscam a santidade precisam viver a consciência da presença. Eu falei de Davi, acabei fazendo um monte de coisa e não concluí o raciocínio. É ter a consciência de que Deus está comigo em todo o tempo. E ter uma vida de intimidade com Deus é lembrar-me dele. Quando eu acordo, eu treino na minha mente. Primeira coisa que eu acordar, eu coloco lá o relógio para despertar, porque eu tenho uma hora certa para acordar. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo, depois de desligar o relógio, né, para não incomodar o vizinho, porque a minha casa é muito barulhenta, qualquer coisinha. Eu desligo o relógio e falo para Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Espírito Santo de Deus, o que nós vamos fazer juntos hoje, e aí já me consagro a Ele. Levanto, me visto, faço a higiene, vou rezar, que eu tenho que rezar, a liturgia das horas, o ofício das leituras, depois as laudes. Tomo café, eu me lembro que aquele café está na minha mesa, pela bênção de Deus, e eu agradeço. Consciência da presença. Eu estou no trabalho, eu sei que Ele está comigo. Consciência da presença. E eu digo, Senhor, obrigado. De vez em quando eu dou uma paradinha ali e agradeço a Deus e falo, Deus me ajuda, me dá força. A minha cabeça hoje está cansada, eu não estou conseguindo raciocinar. E eu trabalho num ofício que às vezes eu preciso usar muita cabeça, escrever carta, texto e um monte de coisa a esse respeito. Eu falo, minha cabeça está ruim, me ajuda, vou tomar água. E durante todo o dia eu me lembro de Deus. Isso é ter intimidade. Na hora do almoço, e aí eu poderia elencar a consciência da presença, criar intimidade, ambiência, entender que Ele está 24 horas acessível. Eu posso ter uma audiência com Ele a hora que eu quiser, sem marcar. Às vezes não preciso nem estar bem vestido como a gente precisa estar para ir num fórum, para ir numa visita ao Papa. Ali eu tenho comunhão com Ele. O Espírito Santo vai trabalhando, porque a nossa justiça precisa ser maior do que a justiça dos fariseus e dos mestres da lei, que eram religiosos. E aí para concluir, eu escrevi aqui na minha colinha. O homem justo. O que é justiça? O catecismo da igreja vai dizer:
A justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Aí eu faço uma pergunta para você: o que é devido a Deus? Respeito, adoração, louvor, gratidão, amor, a minha vida, o que Ele me deu. O que é devido a Deus e o que é devido ao próximo. Por isso que Jesus está dizendo: se você chamar o seu irmão de tolo, o que é devido do irmão? O respeito, o cuidado, e ainda mais quando a gente sabe que Deus mora no irmão. Desde o dia do batismo, misteriosamente, a Santíssima Trindade nos habita. E aí, a virtude da justiça consiste numa vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A justiça para com Deus se chama virtude da religião, consciência da presença, adoração, amor a Deus, tudo aquilo que eu faço para Deus. Para com os homens, ela nos dispõe a respeitar os direitos de cada um e a estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. O homem justo, muitas vezes, mencionado nas Escrituras, distingue-se pela sua correção habitual dos seus pensamentos e pela retidão da sua conduta para com o próximo. José, esposo de Maria, era um homem justo. Um homem que dava a Deus o que era de Deus e ao próximo o que era do próximo. Aí, quando a gente entende o que é justiça, a gente vai entender por que a igreja é contra o aborto. Porque desde o momento da concepção é uma vida, é uma pessoa humana. Ah, é só uma célula. Não, ali está o projeto Genoma. Disse isso. A ciência, agora estamos aí dizendo que a ciência é um dogma eterno, né? A ciência disse que quando uma única célula na fecundação ela existe, ali está todo o projeto do DNA, da estrutura, da história daquela pessoa, que vai se desenvolver com o tempo, até chegar ao fim, que é a morte. E a igreja, ela é contra, por exemplo, o aborto, para você entender por quê? Porque uma vida humana importa. A gente não pode entrar nessas loucuras do mundo. Toda vida importa, desde a concepção até a sua morte natural. Por isso que a igreja também é contra a eutanásia, a manipulação de embriões. Nossa, parece que o senhor está ficando louco. Não. Porque Jesus está dando um peso do trato. Hoje, você e eu sou totalmente contra. Eu gosto de animais. Hoje mesmo eu desci na cidade para comprar ração para os cachorrinhos da rua que estão morando lá na porta de casa. Que eles estão tudo magrinhos, precisando de comida. Mas hoje se dá mais valor ao animal do que ao ser humano. O aborto é sempre defendido nas esferas sociais e políticas. Mas o projeto Tamar, um ovinho de tartaruga é mais importante do que um óvulo fecundado. Ele tem mais direito. Infelizmente. Porque se perdeu o conceito de justiça. O que é justiça? O que é dar a Deus o que é de Deus e ao homem o que é do homem? E Jesus vai dizer, cuidado. Porque quem assim tratar, chamar o irmão de tolo, de patife, de idiota, desprezar o outro, cuidado. Porque você pode ser condenado ao fogo do inferno. Eu não quero terminar com o fogo do inferno. Eu quero terminar com o fogo do Espírito. Porque eu acredito que o fogo do Espírito pode livrar-nos do fogo do inferno. Amém? Quem acredita, diga comigo amém. O fogo do Espírito me livrou do inferno que eu estava. Estou aqui hoje, sendo sacerdote e podendo dar para você o dom maior, que é o corpo e o sangue do Senhor. E se eu pudesse colocar o microfone aberto para dizer, você pode dizer o que o Espírito Santo fez em você? Seriam testemunhos maravilhosos.
Tem 15 anos que eu celebro a missa aqui. O Padre Edmilson muitas vezes veio comigo para ficar atendendo confissão. E ele sempre dizia, claro, a gente não pode revelar o segredo de confissão, né? Graças a Deus. Nem revelaria mesmo, porque a gente não fala o que é do outro, o outro tem direito. Mas o Padre Edmilson sempre, quando a gente voltava, ele falava assim, o senhor não imagina o que está acontecendo no meio das pessoas, nas vidas, nos corações. O senhor não imagina a beleza das libertações, a beleza das conversões. Ah, foi o bonitão do Padre Roger? Não. O Espírito Santo transforma a gente. Diga comigo, o Espírito Santo nos transforma. Quanto mais eu dou espaço para Ele na minha vida, mais a minha vida será iluminada, a minha visão será esclarecida, clareada, para que eu enxergue com os olhos de Deus a minha vida, o mundo e tudo o que acontece. Então traz a sua mão sobre o seu coração e faz uma oração simples comigo. Senhor, eu quero o seu Espírito Santo agindo na minha vida cada dia mais, para que eu seja todos os dias orientado para a verdade. A minha verdade que me liberta e que me faz, pela consciência dela, te buscar, perdoar, experimentar o seu perdão. Mas também é essa verdade, que é o Senhor, que me é revelada cada dia mais pela ação do Espírito Santo. Senhor, eu quero e eu preciso do seu Espírito agindo em mim, para que eu cresça, para que eu seja treinado na obediência, na justiça, na santidade, para que eu possa dar ao Senhor a glória devida e a minha vida, e para que eu possa dar aos meus irmãos, apesar de mim mesmo, do meu temperamento, que será controlado pelo seu Espírito, eu possa dar ao meu irmão aquilo que lhe é de direito, o respeito, a atenção, o perdão, o amor que vem do Senhor. Então, Espírito Santo, fala, então, Espírito Santo, bata no peito, o meu coração está aberto, para que o Senhor trabalhe em mim. Tu que és o Deus da vida, e que me faz parecer com Jesus. Eu quero, a partir dessa noite, ser cada vez mais semelhante a Jesus. Nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, liberto da visão estragada do mundo, que somente obscurece a minha inteligência, eu enxergarei todas as coisas com os seus olhos, com os olhos de Deus. Obrigado, Espírito Santo, por essa oportunidade de dizer, pode tomar toda a minha vida, porque eu quero ser cada dia mais de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.